Olá, telespectador. Estamos aqui para mais um programa Direito na TV. O nosso tema de hoje é a Defensoria Pública. É sempre bom lembrar, que esse programa é uma iniciativa do curso de Direito e da 6ª subseção da OAB, no sentido de a gente trazer para a sociedade e para os nossos alunos temas que são de interesse geral e que são jurídicos. Os nossos convidados de hoje são a doutora Zaida, secretária-geral da 6ª subseção da OAB, e o doutor Ralph Zimmer, que é defensor público aqui em Santa Catarina. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, e ao mesmo tempo que agradeço, eu pergunto, a Defensoria já se instalou aqui, doutor? Qual é a situação da Defensoria aqui em Tubarão? Primeiramente, agradecer ao Unisul pela oportunidade da Defensoria estar levando ao público, por meio de divulgação, o nosso trabalho. A Defensoria Pública se instalou, sim, já aqui em Tubarão, iniciou as atividades nesta segunda-feira, num local próximo à Secretaria de Desenvolvimento Regional, um espaço cedido pelo Estado, e já está em atividade desde segunda-feira. Aproveito também a oportunidade para dizer que os dias de atendimento externo são as terças e quintas, das 9 ao meio-dia, o primeiro atendimento. Daí, a depender do desdobramento, são marcados outros horários com quem for atendido. Para a população entender, doutor Ralph, que tipo de serviço a Defensoria Pública presta para a população? A Defensoria Pública é um órgão voltado a dar acesso à justiça para o mais necessitado. Então, as pessoas que se enquadrarem em critérios que não são extremamente rígidos, porque a depender de necessidades com gastos com saúde, por exemplo, pode ter uma certa flexibilização, ela tem direito a ser atendido por um defensor público para todas as questões, em princípio, de competência da Justiça Estadual, do Defensor Público Estadual. Se for Justiça Federal, como Caixa Econômica Federal, que aqui já foi feito um estudo, aqui há uma necessidade nessa área, aí teria que ser a Defensoria Federal ou um advogado privado. Então, em princípio, todo cidadão hipossuficiente, tem direito a ser atendido pela Defensoria Pública nas mais diversas causas no âmbito da Justiça Estadual. Mas a Defensoria Pública aqui em Tubarão, ela vai atender na área criminal e na área civil ou só numa dessas áreas? Inicialmente, como apenas um defensor, foi fixado pelo Conselho Superior algumas atribuições obrigatórias. As primeiras atribuições foram nos dadas na área criminal. Ocorre que por questão até da necessidade, é bem verdade, a gente sabe que Tubarão precisa expandir para a área civil, remédio, questão de saúde, E o nosso atendimento a gente não pode negar também por lei, o primeiro atendimento, Se eventualmente o cidadão nos procurar, havendo urgência e espaço físico-temporal, mesmo refugindo a minha primeira atribuição concedida pelo Conselho, eu tenho a possibilidade de ir além. Essa semana, por exemplo, nos procurou um cidadão que precisa de uma cirurgia cardíaca, Foi atendido, passou na triagem, é um cidadão hipossuficiente, em que pese ainda não ser nossa atribuição, mas tendo tempo, disponibilidade e a necessidade, antes de tudo, da dignidade da pessoa humana, a gente vai ajuizar a ação, sim, em prol desse cidadão. Só a título de orientação, mais ou menos qual é a renda que a Defensoria Pública considera na sua triagem para que a pessoa esteja habilitada a utilizar o serviço da Defensoria? Primeiramente, quero frisar que para a população que estiver nos ouvindo, nos procurar das 9 ao meio-dia, nas terças e quintas-feiras, no endereço aí que vai ser passado na tela, que é próximo à Secretaria de Desenvolvimento Regional, aqui no bairro Deon, próximo ao Unisul aqui também. A renda, em princípio, a renda familiar, não pode ser superior a 3 salários mínimos. Certo. Aí há uma resolução no que diz respeito a imóvel. Às vezes a pessoa não tem renda, mas tem um imóvel muito valoroso, que também não poderia, porque aí, havendo um interesse econômico, a Defensoria não pode tomar o espaço da classe média, da classe mais bem privilegiada, que daí é o advogado privado, que deve... Mas vocês analisam bem, por exemplo, porque às vezes a pessoa pode morar num imóvel de um maior valor, mas ser uma
uma terra rural, ele não vai vender, aquilo já está na família dele há anos. Isso. E aí ele é um agricultor de pequeno porte, né? O rendimento não ultrapassa os 3 salários mínimos. Isso tudo é averiguado lá na triagem? Isso, há uma certa flexibilidade. Às vezes até a família tem uma renda superior a 3 salários mínimos, só que pode acontecer, por exemplo, um divórcio, em que o esposo um dos cônjuges, né, é bem remunerado e o outro não. Aí é uma ação de um contra o outro, só que esse que não tem a remuneração, ele não tem a renda familiar já é flexibilizada, ele vai litigar contra o possuidor dessa renda, então ele passa a poder ser atendido. Outra situação também muito comum, as famílias que despendem valores altos, mas isso tem que ser comprovado, né? Com medicação, com parentes que moram na própria residência, que deixam um espaço para flexibilizar caso a caso a hipossuficiência para ser atendido. Então a pessoa que procura, né, na realidade a pessoa que precisa de assistência judiciária, ela deve procurar a defensoria para tirar a sua dúvida, para ver se ela se enquadra ou não, fazer esse processo de triagem, é isso? Isso, até porque a triagem, se for eventualmente negado o atendimento, há a possibilidade do cidadão recorrer sem ter que escrever nada, sem ter que fundamentar nada, apenas dizer que quer recorrer. Que daí o defensor tem a obrigação de levar ao Conselho Superior da Defensoria Pública em Florianópolis para deliberar se é caso ou não de atuação da Defensoria. Então, se chegar a uma situação limítrofe, ou mesmo se não for, o cidadão se acha no direito, ele tem esse recurso interno. Mas é uma triagem feita com bastante rigor, justamente para privilegiar quem deve ser atendido. Não é para deixar de atender, é para privilegiar quem deve ser atendido. Aproveito mais uma vez a oportunidade para dizer que é necessário, nesse primeiro atendimento, até já para viabilizá-lo, trazer em mãos, quem deseja o atendimento, cópias, né? Não precisa ser autenticado, mas tem que ser cópias, carteira de identidade, CPF, comprovante de renda e comprovante de residência. Isso já tem que vir no primeiro atendimento para poder viabilizar. Outra questão muito comum que eu já anotei nessa semana são pessoas vindo fazer o atendimento, procurando a defensoria, em nome de pessoas maiores, já de 18 anos, que têm condições de vir sozinhas. Tem condições de vir sozinha. E que devem ir sozinhas. E devem vir sozinhas por conta de poder dispor dos seus direitos. Ah, mas é meu filho, está em horário de trabalho. Só que daí, por questão legal, mesmo se fosse um advogado privado, né, doutora? Não tem como, litigar em nome de outro e sem... Isso é importante explicar. Isso é importante. Nós vamos ter que fazer um breve intervalo e já retornamos.